Olá, tudo bem com vocês? Sobretudo vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo, tudo bem? Eu espero que sim, neste vídeo precisamos falar sobre o Botafogo, né? É, portanto, um vídeo para aqui. Toquemos um pouco nessa questão da recuperação da equipe na competição. Há, evidentemente, muitas coisas a serem feitas, mas podemos falar assim numa recuperação assim, em relação ao que foi, né? O início do Botafogo no Campeonato Brasileiro, os escorregões que teve aí, né? Em vários momentos, a frustração praticada também contra as emoções dos torcedores em momentos chave, né? Esses últimos jogos aí, né? E a maneira como a equipe vem se comportando nesses últimos jogos, que mostra aí que começa a gerar uma certa confiança. É uma confiança que pouco a pouco volta a ser mais ou menos parecida com aquela que teve, né? A torcida do Botafogo no início do campeonato, porque era uma SAF, né? Porque a SAF estava se avizinhando, num certo momento ela chega, e aí o torcedor começa a ter uma fé, né? De que tudo seria maravilhoso. O Engenhão começa a receber um público maravilhoso também. Pouco a pouco isso aí foi danificado enquanto percepção, enquanto expectativa, e neste momento a gente percebe que o torcedor volta a confiar muito no que está acontecendo, no processo, na SAF, na equipe, e começa também a sonhar em outras possibilidades, né? Há pouco eu conversava com um torcedor do Botafogo, amigo meu, ele falava que para ele já seria um lucro, né? Essa equipe conseguisse, por exemplo, chegar à Sul-Americana. E para mim, de certa forma, a partir do que foi, inclusive, o ano passado do Botafogo, né, o ano retrasado do Botafogo, os últimos anos do Botafogo, sim, seria fantástico. Mas nesse momento o torcedor começa a acreditar também na possibilidade da equipe ir para a Libertadores de América. E pode ir para a Libertadores de América. Tem condição de ir, sim. A Libertadores de América 2023 vai ser uma conquista sensacional, gente, para o glorioso, né? Evidentemente que tem questões também para tratarmos, né, olharmos para elas que ainda precisam ser melhoradas. Portanto, é sobre tudo isso que nós vamos falar neste vídeo aqui. Antes disso, eu só pedi sua autorização para falar que temos aqui o patrocínio da OneXBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, muito importante no contexto do futebol mundial, lá na Europa, inclusive, onde é tida como a mais confiável do planeta, né? E que patrocina inúmeras equipes no futebol internacional, como Barcelona, o Liverpool, assim como patrocina também competições as mais diversas, como a Série C do futebol brasileiro, gente. É isso mesmo. Mas não é somente por isso, é também porque ela é muito confiável, como eu disse, mas também porque ela vai tratar você realmente como consumidor, como você merece ser tratado, né? Não vai suspender mercados nos acréscimos dos jogos e assim por diante, né? Vai entregar o lucro dos seus ganhos ali imediatamente, sem burocracia nenhuma, independente desses lucros serem, né, R$100, R$200, 2.000, 3.000, R$10.000. Se você não conhece, usa o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Cadastre-se lá, depois volte aqui, pega o código promocional OneXJosa, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Isso é uma escolha sua. Até o limite de $200. Mas eu já sou inscrito, então, se você já é inscrito, quando você for apostar, use e abuse de usar a OneXBet, porque você também notifica para eles que pelo seu perfil de apostador, vale a pena investir nesse canal aqui. De quebra, olha, temos 2 jogos interessantes fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, o líder, vai ao Antônio Ascioli, lá em Goiás, encarar o Atlético Goianiense. Meu palpite é jogo para as duas equipes marcarem. Agora, se você quer uma aposta ainda mais segura, se as duas equipes vão marcar, por que não colocar, por exemplo, mais de um gol? É isso? É ainda mais seguro porque ambas marcam. E no outro jogo vai ser o Santos recebendo o Juventude. Na minha opinião, nesse jogo aí, pode acontecer até um gol no primeiro tempo. Mais de um não acontece. Se você quer uma aposta mais segura ainda, coloca que vai ter menos de 3 gols no primeiro tempo. Mas eu não vou ganhar pouca coisa, mas vai ganhar. Ok? Então, cadastre-se lá usando o link que você vai encontrar aqui. Pegue depois o código promocional, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Tá bom, gente? Fechando para eles, falando então no Botafogo. Evidentemente, a partir desse jogo contra a equipe do São Paulo, em que a equipe venceu em condições muito adversas, inclusive do ponto de vista do gramado, que estava muito cheio de água agora. Mesmo aquele gramado, é um gramado em que dá para jogar muito mais do que em outros. Deixemos claro isso daí, né? O Botafogo teve um primeiro tempo ali que não foi dos melhores, mas o São Paulo também não foi bem. Apenas uma finalização para o gol e ainda para fora do gol. No começo da partida, inclusive, o Botafogo deu demonstrações que sofreria muito no jogo, muito mais do que acabou sofrendo quando a gente olha para o que foram os 90 minutos, mais os acréscimos. Mas foi um começo realmente complicado, e essa complicação, ela dá uma insegurança. Essa insegurança, ela vem do quê? Ela vem do que acontece no meio de campo do Botafogo. E nisso, o Castro deve melhorar. Né? A gente percebe que
a pegada está muito pesada do Tietê ter sido, talvez o melhor jogador em campo tenha sido o Tietê, né? Mas esse meio de campo aí com o Lucas Fernandes, que voltou para a equipe, ainda evidentemente está num processo de recuperação, a gente vê claramente isso daí, mas é um jogador importante, ele dinamiza muito o meio de campo, ele é um dos jogadores que assina pelo dinamismo no meio de campo do Botafogo. Então, a volta dele foi importantíssima. A ausência dele nos jogos anteriores conseguiu mostrar que o Botafogo está melhorando naquilo que eu acho que ele ainda precisa melhorar, que é o quê? Que é o modelo tático. Porque o modelo tático precisa sobreviver à ausência de alguns jogadores. Esse modelo tático ele mostrou dificuldades quando ele não teve o Cuesta, ele mostrou dificuldades quando ele não teve o Marçal. Mas esse modelo tático, ao mesmo tempo que precisa melhorar, ele já mostra que ele está evoluindo. E a prova disso é que a equipe conseguiu chegar a vitórias, mesmo com a ausência do Lucas Fernandes. E isso mostra também que a equipe conseguiu chegar à vitória, mesmo quando o Lucas Fernandes esteve presente e não conseguiu fazer um jogo muito interessante, porque ainda ainda requer uma melhor condição física e também uma melhor condição em termos de ritmo de jogo. Então esse meio de campo está com dificuldade para morder, né? Agora, evidentemente que o Carlos Eduardo, que dá, por exemplo, uma segurança melhor ali, né? Ele é um cara, por exemplo, que não consegue, por exemplo, ele não tem aquela bola longa do Gabriel Pires. No entanto, o Carlos Eduardo pode, inclusive, marcar melhor do que o Gabriel Pires. Então, você percebe que tem ali perfis de jogadores, que, embora sejam semelhantes em termos de valores, tal, não sei o quê, são jogadores que ou tem uma coisa ou tem outra. O cara que está detonando nesse sentido aí, no sentido de marcar, pegar muito, foi o Tietchan, pelo menos nesse jogo aí. É um jogador que ainda tem questões no jogo dele para evoluir, claramente, mas precisamos combinar que neste momento está indo muito bem no Botafogo. A gente percebe também que há uma evolução na zaga, e o nome dessa evolução chama-se Adrielson. É mais um que no primeiro jogo, né, a torcida criticou muito e tal, assim como o Tietchan também. Mas o Tietchan, por exemplo, ele vinha ali, ele era um jogador que o custo-benefício dele, e que talvez ainda não tenha se comprovado como eficiente totalmente, vamos combinar, né? Era um caso muito diverso. Por exemplo, do Adrielson, que é um jogador que vem de temporadas muito boas, né? O Adrielson é realmente um jogador com cara de xerife, né? Um jogador que tem uma capacidade muito boa, é muito rápido, é muito atento. E hoje é um dos melhores zagueiros atuando no futebol brasileiro, gente. O Adrielson, isso mesmo. E ele é um dos caras que acerta essa zaga. Ele com Cuesta, pelo amor de Deus, é uma zaga muito boa. E, na minha opinião, ele melhora, inclusive, o jogo do Cuesta. Aí a gente tem do lado direito ali. Esse corredor direito requer qualidade, requer aperfeiçoamento, requer trabalho, né? Agora, o Rafael não está conseguindo mandar muito bem. Todo mundo por ali não está. Agora, do outro lado, a gente tem também o Marçal, né, que é também um cara que assina muito pela qualidade da equipe, e o Marçal é um cara que faz dessa primeira linha do Botafogo uma primeira linha também de muita qualidade, mas o Marçal também é um cara de que constrói. É o lateral que consegue construir. É um lateral que a equipe sente muita falta dele, porque ele consegue aprofundar, ele consegue trabalhar como meia também em alguns momentos. É um jogador realmente muito diferenciado. É um dos melhores laterais esquerdos atuando hoje no Brasileirão, talvez o melhor. Né? E aí, a gente precisa falar também, claro, o Luiz Castro é um técnico que, para muitos, ainda está devendo, na minha opinião, está devendo sim, mas é um técnico que tem dado sinais aí também de que pode ser o comandante do Botafogo. Tem uma teimosia que, em alguns momentos, é excessiva, né? Mas a gente percebe que os sinais do Botafogo são muito melhores do que eram há umas 5, 6, 7, 8 rodadas anteriores. Aqui vivendo nos últimos jogos aí de boas vitórias da competição. São 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Hoje o nono colocado na tabela do Brasileirão. Hoje olha para a Libertadores como algo possível. Tem condição de ir. Pode contar e deve contar, na minha opinião, com a queda do Atlético Paranaense, que se não for para a Libertadores de 2023, via Libertadores de 2022, talvez não vá para a Libertadores. Eu vou falar uma coisa para vocês que pode ser assim bastante estranho de se ouvir, mas o Fluminense, é isso mesmo, que ficou o tempo inteiro ali na parte de cima da tabela, pode não ir para a Libertadores também. E pode não ir, sobretudo, se o Botafogo conseguir nesse jogo direto aí, que vai ter contra o Fluminense, uma vitória. O Botafogo também vai estar lutando por uma vaga a Libertadores nessa partida que terá contra a equipe do Fluminense. É isso mesmo. Agora, evidentemente, que se o Adriel é um cara que melhorou essa defesa, ele melhorou muito, ele melhorou, mostra o que era a defesa do Botafogo antes. Né? Que era uma defesa que é uma das piores, é só a 11ª colocada do Campeonato Brasileiro, tomou muitos gols. O saldo ainda é negativo, porque a equipe que fez, na verdade, 32 gols, ele sofreu 34.
É uma das piores, né, na verdade, mas isso mostra a importância de um Adrielson. Mas não é somente por isso, gente. Porque mesmo com o Adrielson, a equipe ali e o Cuesta junto, a equipe toma gol. E não é somente por eles. Porque quando a gente fala, por exemplo, uma equipe levar gols, isso não passa somente pela primeira linha. Isso passa também pelo trabalho no meio de campo. E no meio de campo, a pegada precisa evoluir. A pegada no meio de campo precisa evoluir também para que a defesa tenha muito mais paz. Tenha muito mais tranquilidade. E nisso o Castro precisa trabalhar, evidentemente. Né? Agora, qual foi o grande ajuste do Botafogo? O melhor ajuste que a gente vê no Botafogo, na minha opinião, é o Tiquinho Soares, que conecta inúmeras ações do meio de campo para o ataque. É um jogador que tem ali um trabalho fora da área que é excepcional. Né? É um centroavante moderníssimo, de força, consegue segurar, consegue fazer pivô, consegue trabalhar em vários espaços ali do terço final, sendo importantíssimo, gente, para essa equipe do Botafogo. E neste momento, para mim, se revela como uma grande contratação do Botafogo nessa temporada de 2022. O Botafogo, portanto, está evoluindo, tem condição de chegar assim a Libertadores, mas o mais importante, gente, é que expectativa e esperança do torcedor do Botafogo, como nenhum momento na temporada, se conectam com possibilidades reais de crescimento da equipe na temporada e de conquistas na equipe na temporada. E, na minha opinião, a grande conquista do Botafogo nessa temporada de 2022 é conseguir chegar à Libertadores de América. Vai ser uma conquista realmente fantástica, fruto de merecimento, né? Uma conquista que chega, gente, para se colocar no lugar do sofrimento que a torcida do Glorioso teve nesses últimos anos no futebol brasileiro e também, por que não, no futebol da América do Sul. É isso.